A partir de agora, sessão plenária. Muito boa tarde a todos, boa tarde aos servidores dessa casa, vereadores, público presente. Temos aqui agora a segunda audiência pública do segundo período e vamos estar dando início agora, convidando as seguintes autoridades para comporem a mesa. Já com a presença dos vereadores do plenário, vereador Juraci Schaefer, vereador Wagner do sindicato. Quero convidar também, manifestar também a presença da diretora do Legislativo da Câmara Municipal, doutora Maria Aparecida Fontiscal. Também o vereador Rodrigo Matos também se fazendo presente. E para a extensão da mesa, quero convidar a controladora geral do município, a senhora Marlene Bassoli, por favor. Representando o secretário de governo, o senhor Carlos Alberto Ramos Faria, o senhor Dalton Abud, por favor, também. Da Comissão de Controle Interno, o senhor João Carlos. Da Comissão de Controle Interno, Douglas Alves de Souza. Gerente do Departamento de Gestão de Controle Interno, senhora Denise Perissé. Supervisora de Acompanhamento da Gestão Fiscal, senhor Wilson Rodrigo de Oliveira. Sejam todos bem-vindos, que essa audiência possa ter o objetivo de esclarecer e mostrar também todo o trabalho realizado por essa importante Secretaria da Fazenda, de Governo, enfim, tudo aquilo que é necessário ser feita à exposição, conforme sempre é a proposta também do Executivo, e essa casa aqui sempre também disposta a recebê-los com toda a fidalguia, com todo o respeito e carinho. Sejam todos muito bem-vindos. Damos por aberta a segunda audiência pública do segundo período, atendendo a solicitação do secretário de Governo, Carlos Alberto Ramos de Faria, para a demonstração do desempenho do município em relação às metas fiscais estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, bem como a execução das receitas e das despesas divulgadas por meio de relatório resumido e execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal, respectivamente, do sexto bimestre e do terceiro quadrimestre de 2018. Inicialmente, passamos a palavra à senhora Marlene Bassoli, da Controladora Geral do município. Por favor, senhora Marlene, fique à vontade. Microfone. Obrigada. Boa tarde a todos, senhores vereadores, o povo presente aí, né, os cidadãos, que acho muito importante a participação, né? Que a gente está aqui apresentando a prestação de contas do exercício de 2018. Então, nós vamos apresentar tanto a execução orçamentária e financeira, como vamos apresentar os quadros de gestão. O que nós vamos apresentar é uma obrigatoriedade da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101 de 2000. Então, eu vou começar a apresentar os quadros e deixar para a gente alguma pergunta que tiver, né, fazer mais no final. Podem passar. O presidente da Câmara, o excelentíssimo senhor Pardal, Luiz Otávio, né, Pardal, ele já falou. Então, ali, podem passar, porque eu já vou começar direto com os quadros. Pode passar. Os quadros de receita, em primeiro lugar. Pode passar. Nesse quadro, tem a demonstração da previsão, a previsão através da Lei Orçamentária Anual, que eu vou chamar o tempo todo de LOA, tá? E estou apresentando todos os números a preços correntes. O que quer dizer isso? O valor que foi arrecadado em janeiro, fevereiro, o mês que for do ano passado ou desse ano, quando eu estiver fazendo comparativo, eu vou estar falando em preços correntes. É aquele valor que foi de fato arrecadado.
Depois nós vamos colocar levando em conta a inflação, que aí é totalmente diferente. Eu vou explicar tudo direitinho. Então, dentro do orçamento, nós temos ali na LOA, eu não consigo, eu leio mais por aqui. Eu tenho aqui, a lei orçamentária, ela é alterada durante o exercício. Então, eu tenho uma LOA atualizada. Então, está ali, ó, valores, a previsão atualizada. E a execução. Nós temos as receitas correntes, 87% que foi executado. Quer dizer que a performance não foi tão boa quanto a gente previu pelo orçamento, tá? 87%, enquanto a receita de capital já foi 9%. Essa execução da despesa de capital, ela é até histórica. Quem acompanha comigo aqui na Câmara, todas as apresentações, que eu faço 3 por ano, vai ver que a despesa de capital, normalmente, ela não é executada. A prefeitura, ela faz previsão na LOA de que operações de crédito, para poder melhorar sistemas, a parte de informática, de TI, né, tecnologia da informação. Então, ela pode comprar equipamentos, ela pode fazer para algum tipo de obra. Então, esses empréstimos a gente já coloca na LOA. Já coloca, mas nem sempre a gente consegue esses empréstimos. Então, tem que olhar muito as condições de endividamento do município. A STN tem uma série de avaliações para poder liberar esse dinheiro. Então, nós estamos até com para ser liberado, que é para a compra exatamente da parte de tecnologia da informação, que nós estamos precisando informatizar a prefeitura em muita quantidade de lugar que está demandando da gente esse tipo de melhoria. Então, operação de crédito. Muitas vezes, as transferências voluntárias, que são de capital, que vem para obra, que vem para construção de pontes, para ver construção de viadutos, de parte de mobilidade, escola, creche, nem sempre a União e o Estado repassam dinheiro. Nós estamos aí com o hospital parado com muito tempo, porque é uma obra do Estado que não veio o dinheiro. Então, daí, a despesa de capital, ela está exatamente diminuindo a execução orçamentária. Ela está mostrando uma situação pior, né? Uma situação danosa, onde está 79% de execução. O que destaca ali são as tributárias, 94%, e as de contribuições, 95%. A tributária entra tudo. Entra IPTU, entra ISS, TBI, todos os tributos, tá? E as contribuições ali, contribuição para o PAS, contribuição para o regime próprio da Previdência, que eu vou chamar sempre de RPPS, que é o regime próprio da Previdência Municipal. Ele é que paga os estatutários que aposentam, né, os inativos e pensionistas, tá? E tem uma CCCIP, que é a contribuição para o custeio de iluminação pública. Então, eu chamo de CCCIP. Pode passar. Esse segundo quadro, ele já desdobra. Então, o IPTU ali tem 92%, nós temos o ISSQN na faixa de 93% e temos um destaque para o imposto de renda, que além do que arrecadou ano passado, arrecadou mais 17%, que depois nós vamos olhar de forma mais detalhada, porque senão eu vou ficar repetindo a mesma coisa. E nós temos, então, um total de 91% nas despesas, nas receitas próprias, que são as receitas da prefeitura, IPTU, ITBI, receita de serviços, iluminação pública, aplicação financeira, concessões e permissões, tudo entra aí. As aplicações, né, tudo entra da prefeitura, receita da prefeitura. Na despesa da receita transferida, nós temos o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, que ele é muito importante, tem prefeitura que praticamente vive com esse dinheiro. Não é o nosso caso. ICMS é o Imposto sobre Circulação, que vem do Estado. Nós temos o IPVA, que é um tributo sazonal, que ele tem no início do ano, então ele tem um destaque maior, ele arrecadou praticamente 100%. Em relação àquilo que foi previsto. E temos, então, um total de 87% de aplicação. E das transferências, 84%. Então, nós temos 91%, para vocês verem que a própria, ela teve uma performance melhor.
A transferida já diminuiu. Nós já temos 87%, 84%, e um total de 87%. Então, a nossa execução não foi a melhor possível, né? Porque o importante é a gente fazer a previsão e a gente conseguir executar. Pode passar. Aí tem a própria 49 e a transferida 51. Está quase meio a meio. Quase meio a meio. E nós vamos ter que correr muito atrás das nossas receitas, porque está com muita dificuldade das receitas transferidas, que vocês vão ver a atuação delas durante a minha fala. Pode passar. Aqui nós temos o IPTU em valores correntes. Eu torno a insistir. São os valores que são realmente arrecadados. Aqui não tem inflação, não tem nada. Quando a gente tem um dinheiro, ninguém deixa dinheiro na conta parado. Por quê? Ele tem a inflação. Nós temos o problema da inflação. Então, aqui são a preços correntes. É o valor nominal, o valor que realmente foi arrecadado em cada mês, tá? Eu estou insistindo, porque depois eu vou mostrar a preços constantes. Então, nós temos 4% no IPTU, e teve um aumento de 8.340 em relação a 2017. O que é isso? Nós tivemos, eu vou falar assim rápido, para a gente também não ficar muito descendo muito a detalhe. Nós tivemos um aumento pelo IPCA, que foi 2,8%. Foi aumento do valor venal do imóvel. O valor venal do imóvel é o valor que é a base de cálculo do IPTU, que é o valor de venda, teoricamente o valor de venda, não que a prefeitura cobre o valor. Muito apartamento, muita casa, às vezes um determinado valor, a prefeitura joga uma base menor. Então, a gente tem muita noção disso, que o valor não é exatamente aquele. Às vezes, o ITBI, quando vai passar o ITBI, a pessoa informa o valor correto, aí a gente vê a diferença que tem do IPTU. Então, essa base foi aumentada apenas pelo índice do IPCA, que é o mesmo índice que a gente paga fornecedores, empresas, reequilíbrios. Então, é uma via de mão dupla. Se a gente paga o IPCA, a gente também recebe com o aumento do IPCA. Depois, nós temos um aumento de base cadastral, que hoje nós temos mais ou menos de lançamento na faixa de 214 mil. 2,7 por aí, mais ou menos, foi o aumento dessa base cadastral. O que é a base cadastral? Nós cadastramos mais lotes, cadastramos mais apartamentos, casas novas que não estavam cadastradas, loteamentos novos. Isso é que aumenta a arrecadação e que ajuda a prefeitura na demanda dos serviços. Por quê? Para não aumentar a carga tributária. À medida que aumenta muito o imposto, eu acho que o povo já é tão sofrido, né? Já paga tanto imposto no ICMS, nas mercadorias. Então, aqui a gente adota o IPCA e a gente tenta sempre aumentar a base cadastral para ter um aumento de IPTU, para não aumentar a carga tributária. E nós tivemos também 15% de aumento em função de cobranças administrativas. A prefeitura fez bastante cobrança administrativa. Aí nós temos depois o ISS. O perfil da cidade é um perfil de serviços. Nós tivemos um aumento de 8%, mais ou menos, com a parte das empresas, 8% com as retentoras. Nós temos algumas empresas que são retentoras. O que são empresas retentoras? É o chamado substituição tributária. O que é isso? Muitas empresas que são selecionadas, quando ela recebe um serviço de prestação de serviço de outra, ela retém aquele ISS e passa para a prefeitura. Então, é como se estivesse antecipando esse valor. Ao invés da empresa recolher sobre a receita bruta dela, ela já paga antes aquela que pegou o serviço dela. Mas são algumas empresas que são retentoras. A prefeitura mesmo é uma que é retentora, tá? A gente já retém do fornecedor e já passa para a receita da prefeitura. Então, isso também aumentou 8%. Um pouco também na parte do contribuinte individual, que é dentista, médico, enfermeiro, advogados também que pagam. Nós tivemos também um aumento de cadastro, tá? Tivemos um aumento também no regime simplificado. O que é isso? As empresas de pequeno porte e as microempresas, elas pagam o ISS junto com outros tributos. Então, ela paga para facilitar a vida delas. Elas pagam o tributo estadual, ICMS, o ISS da prefeitura, impostos federais, tudo num talão.
Aí a União vem e repassa para a gente o que é nosso, passa para o Estado o que é dele, e então ela faz a distribuição para a própria União. Isso nós tivemos um aumento de 11% em relação ao ano anterior. E hoje, esse Simples Nacional, que todo mundo já ouviu falar no Simples Nacional, ele aumentou a receita da Prefeitura em torno de 19%. Então, quer dizer que ele está sendo uma medida boa e tem ajudado na arrecadação. Depois nós temos o imposto de renda. O imposto de renda, que eu já citei antes, que teve um aumento, é mais a massa salarial. E eu não vou falar agora em índice, na hora do pessoal da despesa eu falo. Mas aumentou o salário dos servidores, desconto o imposto de renda. Eu pago uma empresa prestadora, desconto o imposto de renda. Então, se eu tenho uma de limpeza, conservação, vigilância, tudo eu vou lá e desconto o imposto de renda. Esse imposto de renda, ele não vai para a Receita Federal. Todo imposto de renda retido na fonte do município, ele reverte para a conta do município. Então, é um dinheiro nosso, é um recurso nosso. Então, isso ajudou a aumentar o imposto de renda, embora a Prefeitura tenha feito muita economia na parte dos serviços terceirizados. Nós temos a dívida ativa, que foi as leis de benefício. Em 2017, nós tivemos uma lei que prorrogou o prazo, reabriu os prazos para quem tivesse parcelamento, e em outubro também teve uma anistia. Então, essa repercussão foi mais em 2017. Por isso que tem um pouquinho de caída ali de 10 milhões e teve uma queda de 29. Então, deu uma caída porque a repercussão foi em 2017. Nós temos as contribuições ali. Nós temos a contribuição que a CCCIP, que é descontado na conta de vocês, na conta de luz, teve uma arrecadação em torno de 42 bilhões, mais ou menos. E o RPPS, que é o regime da Previdência, nós conseguimos arrecadar 80 bilhões contra 75 do ano anterior. Vocês vão ver que esse dinheiro que os servidores recolhem e a Prefeitura recolhe para o fundo, ele não está sendo suficiente para pagar os pensionistas e aposentados da Prefeitura. Não está sendo. A Prefeitura está precisando fazer aporte. Mais para frente nós vamos comentar. E temos outras ali. Nós temos o quê? O ITBI teve um aumento de mais ou menos 20%. O ITBI é sobre transmissão de imóveis. Então, é quando há transação imobiliária. Transação. Havendo transação, tem que pagar o ITBI para fazer o registro no cartório. Então, nós arrecadamos em torno de 33 milhões. A arrecadação foi boa esse ano de ITBI. Nós temos ali também aplicação financeira, porque vocês sabem que a Prefeitura não fica com o dinheiro aplicado. Se ele não fica com o dinheiro aplicado, por quê? Porque o dinheiro que está entrando, ele tem que pagar pessoal, pagar fornecedor, e nós não estamos dando muita conta. Nós estamos com dificuldade no recebimento, passamos o ano todo com dificuldade de recebimento, o ICMS vindo sempre muito atrasado, muito. Depois acertaram até o final do ano, com muita dificuldade, mas ainda tem débitos do Estado com a gente, que depois eu vou passar. E a lei da aplicação financeira, já falei do ITBI, e nós temos também a compensação previdenciária. O que é compensação? Isso é uma coisa nova, acho que eu nunca falei aqui. A compensação previdenciária é o seguinte: quando as pessoas pagam o INSS, igual, por exemplo, o meu caso, por exemplo, eu era seletista, aposentei na época que eu era seletista, a Prefeitura vem e me complementa o meu salário. Mas a parte que eu paguei o INSS, e aí? O INSS me paga. E eu recebo a complementação da Prefeitura. Depois vocês vão precisar entender isso também. Então, eu tenho uma complementação. Eu recebo do INSS e tenho uma complementação. As pessoas que passaram para estatutário, que não foi meu caso, que eu já tinha muito tempo pagando INSS, eu não entrei como estatutária, essas pessoas vão receber pelo RPPS, que é o regime da Prefeitura. Mas e a parte que elas pagaram o INSS? A parte que elas pagaram o INSS tem que calcular e passar para a Prefeitura esse recurso. Eles têm metodologia de cálculo. A Prefeitura recebeu 38 milhões. Isso aí ajudou muito a Prefeitura. E agora, esse ano, está vindo bem mais devagar. Mas ajudou bem esses 38 milhões. Pode passar. Ali vocês podem ver a pizza lá, ó, o IPTU, o ISS lá em vermelho, o outro em meio verde, né?
o imposto de renda, depois vem a parte de outras, que aí são várias, né? Que eu falei algumas delas. Pode passar. Agora vem Fundo de Participação dos Municípios, FPM. É um dinheiro que é dos recursos compartilhados de IPI e Imposto de Renda. Então, o que aconteceu? Na União, teve um aumento de imposto na faixa de 5%. E nós até tivemos um aumento ali em relação ao ano anterior, em 7%. Aí eu estou comparando duas coisas diferentes. Eu estou dizendo que eles repassaram o valor de 66 milhões para a gente, quase 67 milhões, em cima de uma arrecadação de 5% maior na União. Agora, comparado com o ano passado, que eu não sei quanto foi o crescimento, eu não tenho esse número agora, foi 7% de aumento. Nós temos o ICMS, 5% de aumento, que apesar do Estado também ter recuperado um pouco, o que ele passou para nós não está refletindo muito essa melhoria na economia do Estado de Minas Gerais. Nós temos o IPVA, que eu já falei, é um tributo sazonal. Nós praticamente já recebemos 100%. Por quê? Porque ele paga no início do ano. Nós tivemos um aumento de 8 mil carros, mais ou menos, em Juiz de Fora, que representa 3%. Mas, por outro lado, de aumento. Mas, por outro lado, nós tivemos também o quê? Os valores dos carros foram reavaliados. Então, o carro mais velho passou a ter um valor menor. Então, isso também balanceou um pouquinho. Eles fizeram um reajuste nos valores, não é reajuste para aumentar, não. Eles acertaram os valores, mas também teve um aumento de 8 mil carros, tá? Depois nós temos o Fundo Municipal de Saúde, o bloco MAC é que teve um aumento melhor. Isso aí depende muito do Ministério da Saúde, que ele faz aquelas resoluções, aquelas portarias, passa o dinheiro para a saúde da forma lá. Nós vamos ver que não foi muito boa a arrecadação da parte do Fundo Municipal de Saúde, o que preocupa a gente, porque a saúde acaba a prefeitura tendo que gastar o dinheiro, ao invés de gastar 15% constitucional, ela gasta muito mais do que os 15%. E depois nós temos o Fundeb, aí é o grande problema. O Fundeb nós estamos com menos 30 milhões, nós fizemos uma previsão de 127, recebemos 97, tivemos menos 30 e temos um percentual de menos 24. Esse é o problema. Depois eu vou mostrar para vocês, só antecipando, nós tivemos, até hoje, não repassaram 50 milhões. Isso representa uma folha da prefeitura, mensal. 50 milhões nós não recebemos dinheiro do Fundeb, e fora o ICMS que veio todo, a gente recebe toda terça-feira, ele vinha sempre atrasado, onde que a gente parou de receber no último dia do ano. Não tem como, último dia útil. A gente está recebendo até o 5º dia um esforço muito grande que estão fazendo para pagar os servidores da prefeitura. E depois nós temos o Fundo Nacional de Desenvolvimento, FNDE da Educação, é chamado Salário e Educação. São os projetos, programas voltados para a educação básica. Voltado para a educação. Então, é merenda, é parte de transporte, mas ele é pouco representativo. É 15 milhões... Nós tivemos um aumento de 8%, ano passado foi 14%. E outras ali que nós temos o quê? Nós temos aplicação financeira na parte de 11 milhões, que não mudou muito em relação ao ano passado. Nós temos o Fundo Nacional de Assistência Social, que diminuiu de 5 para 3, quer dizer, ao invés de aumentar, assistência social caiu 5 milhões, caiu para 3 milhões, né? E mais os convênios na faixa de 4 milhões e manteve também, quer dizer, bem fraco os convênios correntes, que aí você não pode usar para despesa de capital, não. Nós temos convênios correntes e convênios de capital. Pode passar. Aí vocês olham aí, ó, CMS, olha lá, o Fundo Municipal de Saúde, o Fundeb, olha lá o Fundeb verde, o IPVA, o FPM azul, só para vocês terem uma ideia. Então, pode passar. Aqui nós temos a preços constantes. Eu vou passar rapidinho, sabe por quê? Eu tenho um quadro que eu ponho ele consolidado, preço corrente e preço constante. Só para vocês verem a diferença. Olha lá, IPTU 1, vocês não vão lembrar o que era antes, eu vou passar para vocês verem depois. No final, vocês vão ter o quê? 4% de aumento só.
Preços constantes, nós julgamos todo o valor até dezembro de 2018, que é onde eu estou apresentando. Eu estou apresentando o ano de 2018. Então, até dezembro, nós tivemos um aumento nas arrecadações próprias de 4% a preços constantes. Nós julgamos mês a mês a correção até dezembro. Então, está no mesmo valor. Pode passar. Ah lá, a transferida, -2, negativa. -2. Agora eu vou passar junto, pode passar. Pode passar. Ah lá, olha a diferença. Ah lá, 7 passou para 4. 1 passou para -2 e o 4 passou para 1. Então, o que nós concluímos aqui? Que a transferida negativa foi -2. O que aconteceu com a receita da prefeitura? 1% que cresceu. 1%, porque eu estou julgando agora com a inflação. Eu estou julgando tudo a preço de dezembro. Eu não estou comparando alho com bugalho. Eu estou comparando tudo igual. Eu julguei tudo a preço de dezembro. 2017 e 2018, na mesma data, mesma 31/12. Então, vocês veem aí que nós tivemos o quê? Uma arrecadação de 1% a mais. A demanda é muito maior do que isso, né? Pode passar. A receita de capital, eu já falei, operação de crédito ali, a prefeitura praticamente não fez operação de crédito, 3 milhões contra 27 milhões no ano passado. Alienação de imóveis, não ter vendido nada. Transferência de capital, o que é? São os convênios de capital. Convênio que vem da União, convênio que vem do Estado. O que é isso? Vem para fazer obra, para construção, para ponte, para alça do viaduto, para aquele coisa do Tupinambás lá que estão construindo, lá o elevado lá do Tupinambás, para fazer creche, escolas. Então, é para capital, não pode usar saldo corrente. Tem foi 13 milhões 940. Então, olha ali, o total da receita de capital, 17 milhões 800. 17 milhões 800. Sabe quanto que era o orçamento? 203 milhões. Nós ficamos apenas com 17.800. Por quê? A dificuldade que a gente está tendo de conseguir transferências voluntárias. Não está vindo dinheiro nem para o hospital que está lá com a obra parada. Pode passar. Ali, gente, olha, está mais ali, ó, o BDMG, o sistema de tratamento do eixo do Paraibuna, tratamento de esgotamento do eixo do Paraibuna. Aí vem citando as transferências de capital para que são. Está difícil ali, está muito difícil de ler. São as transferências, falo alguma coisinha aqui rápida. Saneamento aqui foi 750, obras de transferências, a União passando para urbanização, emendas parlamentares, 2 milhões. Falando isso, eu trouxe as emendas, senhor presidente. Eu trouxe as emendas parlamentares que a Câmara tem me cobrado, e dessa vez eu trouxe. De quem é e quanto que é, tá bom? Então, pode passar. Isso aí é só um informativo. Pode passar. As despesas. Nas despesas, eu tenho pessoal e encargos. Eu queria só falar com vocês o seguinte. O pessoal, nós gastamos 871... 871 em relação àquilo que foi programado na LOA. A LOA tinha 917, foi menos 45 milhões. Então, 95, juros e amortização, 99. A gente tem previsão de quanto vai pagar de juros, então dificilmente a gente erra. Porque a prefeitura está pagando juros mais baixos, por quê? A prefeitura tem muito pouco empréstimo. Vocês vão ver na hora da dívida que ela não tem feito quase empréstimo, que eu já mostrei ali. Não tem feito. Então, a nossa situação de dívida ela é muito tranquila, não temos débito grande, igual muito município aí que fica negociando com a União, com o Estado. Nós não temos. Então, o que acontece? À medida que a gente paga amortização, o saldo devedor, o quê? Cai. Caindo o saldo devedor, os juros ficam mais baratos. E a gente está amortizando e pagando tudo em dia, não pagamos nada com atraso da dívida, assim como a folha de pagamento também. Então, nós temos ali 84% do que nós gastamos em relação àquilo que foi planejado, aquilo que estava na LOA despesa, 84%, sendo 21% despesa de capital, que eu já mostrei que é baixo, a nossa atuação é menor,
e 91% na parte das correntes. Então, é com manutenção, com pessoal, custeio, né? Aí entra material de consumo, pagamento de serviços, e nós gastamos 91% daquilo que estava previsto na LOA. Pode passar. Esse quadro, eu vou tentar explicar ele rapidamente, para não ficar, né? Para a gente não ficar muito tempo explicando. É o seguinte, em pessoal em cargos, nós gastamos, igual eu mostrei ali, 871. Então, teve um aumento de 194 bilhões. O que aconteceu? Eu vou explicar para dizer assim, nossa, mas vocês aumentaram muito a folha de pagamento. Não, não é isso. Nós tínhamos antigamente que o pensionista e o aposentado, ele pagava em cima, em pessoal em cargos, apenas a complementação dos servidores que eu expliquei anteriormente. Só a complementação. Então, deu 27 bilhões ano passado. 27. Embaixo, vocês vão ver que teve lá, menos 159 de gasto. Vocês vão falar assim, uai, a prefeitura não está gastando com as outras despesas, não? É porque, em 2017, tinha 116 bilhões, presta atenção, 116 bilhões em 2017, que nós pagamos pensionista e aposentado. Lá no pessoal, só 27, porque é só o complemento que entrava lá. Quando houve uma alteração na forma de contabilizar, o que aconteceu? Esse 140, que passou para 170, aumentou 30 bilhões em 2018, ele está todo na despesa de pessoal lá. Então, por isso que houve esse aumento. Em 2017, entrou 116 lá embaixo e 27 lá em cima. Muito pouco, 27. Agora está entrando 170 bilhões. Ano passado foi 140, com aumento de 30 bilhões. Quando eu explicar embaixo, você já sabe que 116 menos teve ano passado, esse ano não tem. Então, zerou, tá? Ali nós temos também, gente, um aumento de pessoal. Todo mundo sabe aqui que nós aumentamos professoras 6,29, servidores 4,96, servidores, outros servidores. Depois teve um aumento, tudo foi repercussão em 2017. 2018. Depois nós tivemos um aumento de 1% em agosto, 1,95% em novembro. Então, isso tudo teve a carga todinha em 2018. Depois, além disso, do aumento, nós temos também a progressão vertical e progressão horizontal. O que é progressão vertical? Progressão vertical são aquelas... Os servidores mudam de letras. Assistente 1 passa para o 2, ele faz prova. Aqueles que passam, eles vão mudando de categorias. De nível, né, dentro da categoria que ele é contratado. É lógico que não muda de categoria. E tem a horizontal, que é o quê? De 3 em 3 anos tem o triênio, 10% de triênio. Então, chama aumento vegetativo da folha, aumento vegetativo. E onde que gerou aquilo dali, tá? Vamos passar para juros, que eu expliquei. A prefeitura paga poucos juros, né? Então, teve menos 4%. A prefeitura bateu, amortizou e pagou menos juros. Transferências de instituições privadas. Gente, nas transferências de instituições privadas, a maioria da despesa ali, é relativa à saúde. Assim, são as coisas que têm mais destaques. Nós temos, por exemplo, pagamento hospitalar, ambulatorial e de ambulatorial e odontológico, nós temos 133. Não, eu estou falando outro serviço, desculpa, eu estou na transferência de instituições privadas, desculpem. Não, eu falei uma coisa e pensei outra. Na transferência de instituição privada, nós temos transferências, são as creches, que elas passaram de 13 para 24. Elas tiveram um aumento de 11 milhões. E nós tivemos também das entidades assistenciais, que de 5 passaram para 16. Então, também aumento de 11 bilhões. O que é isso? Que aumento foi esse? Chamamento público. Chamamento. Os serviços agora estão sendo feitos por todas as instituições, todo o serviço assistencial, que antes era de APAI, ALAI, AMAC, tudo. Então, onde houve esse aumento. E nós vamos ter uma diminuição em outras despesas de pessoal que a gente pagava.
porque quem fazia atividade princípio da prefeitura entrava na despesa de pessoal. Agora nós estamos fazendo via chamamento público e via termo de colaboração. E o termo de colaboração é feito para todo mundo igual, para todas as assistenciais. Depois nós temos o material de consumo. Aí a Casa Escolar também, a Casa Escolar é 4 bilhões só. Eu queria falar da Casa Escolar, porque nós estamos regulamentando a Casa Escolar, e esse eu queria fazer um comentário à parte. Vai vir até uma lei aqui para a Câmara, aprovando as regras da Casa Escolar. E isso é uma coisa que é interessante para a Câmara analisar, não tem nada... O assunto não é polêmico, pelo contrário, nós vamos regulamentar através de lei, decreto e o manual de como nós vamos agir. Já está em fase bem adiantada de mandar a lei e vai vir para a Câmara. E a gente espera que ela seja resolvida, porque nós precisamos soltar o decreto e soltar o manual, que é uma coisa importantíssima. Há anos que tenta fazer isso, aí dá para trás, muda secretário, tem uma série de problemas, muda às vezes prefeito, agora nós estamos conseguindo resolver o problema da Casa Escolar. Material de consumo, sem problema, aí é componente farmacêutico, material de consumo de informática, de escritório, entra tudo ali. Nós tivemos o quê? Menos 1%. A prefeitura tem feito muita economia com material, muita economia. Outros serviços de terceiros, que a maioria é da saúde. Eu falei antes, agora que é o certo. A maioria da saúde. Nós temos uma despesa com hospitais, ambulatórios, odontologia, parte de odontologia, 133 milhões, passamos para 146 milhões. É umas despesas altíssimas da saúde. É com hospital, com clínicas, né, de exames, esse negócio. A parte odontológica, para 143. Nós temos os hospitais filantrópicos. Os hospitais de 38, nós passamos para 45. Passamos para 45 bilhões. Também tivemos um aumento. Olha bem como nós tivemos aumento na saúde, e vocês vão ver depois o dinheiro do Fundo Municipal de Saúde, que vem da União e do Estado, né, que nós estamos com débito também muito grande do Estado. Então, nós temos também aqueles incentivos à adesão à contratualização, incentiva, é chamado Integra SUS. Esses, por exemplo, nós temos 26 milhões e não mudou muito em relação ao ano passado, não. Nós gastamos 26 milhões. Aí vem a Santa Casa, vem as Conce, aquele São Vicente, Maternidade Terezinha de Jesus, né? Esses hospitais, incentivo para contratualização, para fazer os contratos. Então, foi 26 milhões que foi repassado. O 100% SUS, coisas do tipo. Nós temos as UPAs, que nós pagamos 3 UPAs, 41 milhões, para vocês terem uma ideia. Esse ano tivemos 41 e ano passado também mais ou menos 41 milhões. É uma despesa pequena, mas eu queria comentar. Nós passamos, por exemplo, com publicidade de 4 bilhões, nós passamos para 2 milhões. Por quê? A prefeitura está usando muito rede, usando um ambiente virtual e deixando de fazer muita propaganda em rádio, televisão. Por quê? Nós estamos em período de contenção, a gente já está também... E outra, a questão do ambiente virtual hoje, que é a grande lance. Todo mundo sabe aí que nas eleições presidenciais, o que rolou muito foi a parte mesmo, o ambiente virtual. Então, isso está bombando, como diz, né? Está bombando muito. Então, a prefeitura está usando esses meios para fazer publicidade e não está gastando muito menos. Ela cortou pela metade o gasto dela com publicidade, tá? E nós temos também, eu acho que foram só esses assim que são os mais relevantes. E a maioria vocês viram que é da saúde. Locação de mão de obra, pagamento de cantineira, são chamados serviços domésticos, limpeza e conservação, vigilância. A gente teve o quê? Uma redução nisso. Por quê? A prefeitura também está reduzindo o horário de trabalho, está diminuindo o trabalho, está aumentando a eficácia do trabalho e está diminuindo o horário de trabalho para pagar menos. Nós mandamos muita recepcionista, nós tiramos, ficava no hall da prefeitura, em vários halls, foi tirado essas recepcionistas. Então, a prefeitura tem feito uma economia muito grande com a parte terceirizada. E as pessoas que limpam estão ficando menos tempo e estão produzindo muito bem. Fizeram divisão de serviço, fizeram de uma tal forma que a gente pôde cortar e diminuir bem os contratos,
que, aliás, nós temos que fazer isso, tá? E demais despesas correntes, aí que nós temos, ó, o 116 que eu falei, zerou, então diminuiu ali, do 281 para 121, tá? Diminuiu. Nós temos também outra despesa de pessoal. Outra despesa de pessoal, já falei, com aquela, todo o termo de parceria que a gente fez, diminuiu o ODP, que a gente pagava a instituição porque ela fazia atividade precipo, agora não, faz um tempo de parceria. Então, nós acabamos com o ODP, que é outra despesa de pessoal, e diminuiu o índice de pessoal em função disso. O índice de pessoal, vocês vão ver que aumentou muito, mas em função disso abaixou. Abaixou em torno de 20 bilhões, tá? E nós temos também o aporte financeiro que eu falei lá em cima. Lá em cima, para pagar pessoal, para pagar o pensionista aposentado, a prefeitura fez um aporte de 57 milhões. 57 milhões que a prefeitura fez. Esse valor de 57 agora não entrou aqui mais, porque ele é extra-orçamentário, então eu não estou apresentando. Ele só entrou no pagamento de pessoal lá, porque é extra-orçamentário, ele está fora do orçamento. Então não tem empenho, liquidação e pagamento. Toda despesa que eu estou passando aqui é despesa liquidada. É gente que entregou a nota e que liquidou. Então, esse não é, porque não tem empenho em liquidação. A prefeitura fez o aporte para pagar o pensionista em 57 bilhões. Ano passado foi 37. Ele entrou ali na conta do 2017. Esse ano só entrou 3. Mas não foi para pagar o pensionista, foi para pagar o programa de saúde do servidor. 3 bilhões para pagar saúde servidor, que a prefeitura aporta para ajudar os servidores no plano de saúde. Então, quer dizer, o aporte que fez para o RPPS, para pagar pensionista aposentado, que passou de 140 milhões para 170 milhões, a prefeitura aportou 57 milhões com dinheiro do Tesouro. E depois vocês vão ver, na despesa de pessoal, o que esse aporte vai ter de relação no índice de pessoal. Ele vai ter uma influência muito grande lá que vocês vão entender. Então, a prefeitura fez um aporte de 57 milhões. Pode passar. Pessoal, não adianta, ali o pessoal é que mais destaca. E outro serviço, que é aquele que abaixou bastante, mas que ainda está bem alto, são outros que a gente acumula num índice só, num item só. Pode passar. Pode passar. Ali tem amortização, que eu falei com vocês que a prefeitura anda amortizando, diminuindo o saldo devedor, e os juros têm ficado mais baixos por conta disso. Equipamento, ali tudo é pouco. Então, foi de 2017, 46 milhões, teve uma redução de 6 milhões. Equipamento aí é muita compra de computadores, coisas do tipo. Tá? Pode passar. Não é muito representativo. Pode passar, por favor. Ali, está muito ruim para ali, muito ruim. Ali são as obras. Nossa Senhora, as obras. Eu vou ler, não adianta. Recuperação do ambiente ambiental do Rio Paraibuna. Fala rápido assim. Tá. Recuperação ambiental do Rio Paraibuna. Programa de despoluição do Rio Paraibuna, foi 8 milhões. Infraestrutura urbana e viária, 7 milhões. Desporto de rendimentos, 3 milhões, 3.700. Preservação e contenção de encostas, 3 milhões e 100. Conservação da rede de iluminação pública, 1 milhão e 600. E os demais aqui, juntamos em vários, que é 4 milhões, é manutenção dos próprios municipais, ampliação de unidades escolares, creches e várias outras coisas. Só para vocês terem uma ideia, e contenções de encostas continuam com as obras de contenção que tem trazido bastante resultado. Nós estamos com um período de chuva aí que não tem dado problema. Muitas obras foram feitas de contenção, de encostas. Muita quantidade de obra. Pode passar. Ali, vocês vão olhar, o constante, a mesma coisa que eu fiz com a receita e com a despesa, o constante e o corrente. 4 passou para 0. O valor corrente, ali 0, continua em 0. E o 3 passou para 0. Conclusão, nós não tivemos a preços constantes, aumento na despesa.
Só para mostrar ali que foi praticamente zero. Quando eu jogo tudo a preço de dezembro, o do ano passado e desse ano, nós não aumentamos a despesa. Nós não aumentamos a despesa. Está zero. Olha lá. Pode passar. Agora vamos passar para os resultados. Olha, nós temos um saldo em 2017, que é no outro ano, de resto a pagar. Tudo que a prefeitura não tinha pago. 196 milhões, pagamos 147 milhões, cancelamos 25 milhões, sobraram 23 milhões e 600. O 23 milhões, passem que eu vou mostrar no outro quadro. Sobrou 23 milhões, pode passar. Ali, do lado direito, na coluna do meio, olha lá, 23 milhões de resto a pagar. Resto a pagar dos exercícios anteriores. Então, nós ficamos com esse resto a pagar. Então, o que nós temos hoje? Nós temos 93 milhões de disponibilidade financeira na contabilidade, no dia 31/12. Isso aí eu quero que vocês prestem atenção. Senão, vocês não vão entender. 93 milhões. Nós temos processado e não processado 74 milhões. O que é processado? Despesa que chegou a nota, que nós fomos lá, liquidamos e está lá pronta para pagamento, mas que não foram pagas. E tem aquelas não processadas, que as pessoas empenham, mas que não liquidaram ainda. Vocês falam assim, mamãe, por que não cancela? Porque tem nota que chega no início de janeiro. Por exemplo, uma conservadora, está fazendo limpeza lá, ela entrega a nota no início do ano. Está chegando um remédio no dia 3, alguma coisa. Esses são os não processados, que a nota fiscal ainda não chegou para a gente liquidar, que é a segunda fase de despesa. Nós temos empenho, liquidação e pagamento. Então, liquida, mas muitas vezes não paga. Então, ali nós temos os liquidados e não pagos e os não processados. Esse eu não posso pagar ainda. Se até hoje não foi liquidado, eu não tenho ainda, ele não foi adimplida, né? Não tem ainda a situação que eu possa pagar, eu não posso ainda pagar. Então, em dezembro, eu tinha processado e não processado 74. Eu tenho 6 milhões de resto a pagar do lado da primeira coluna. Estou falando da primeira coluna, que é tesouro. É a fonte da prefeitura. 6 milhões. Eu tenho 14 milhões. Nossa, gente, é muito. Hein? Não, mas 14.700, é porque às vezes pega exatamente no meio ali que eu não consigo enxergar, porque ali tem a divisão. Então, quando pega essa parte, fica difícil, e lá de trás também é difícil de ler. Então, eu tenho também a parte de outras obrigações, 14 milhões, então deu um total de 96. Então, 93. Para me pagar 96, quanto que eu tenho negativo? 2 milhões. 2 milhões. Então, desculpa, 2 milhões que eu tenho de déficit em relação à disponibilidade financeira, porque eu tenho um monte de coisa para pagar. Depois eu tenho vinculado. Eu queria lembrar que saúde e educação agora é tudo vinculado. Antes não era, não. Todo pagamento de saúde e educação está no vinculado. Eu tenho vocês não podem pôr com letra branca. 110 milhões, 1.500 mais ou menos de despesas de resto a pagar. Eu tenho, 16 milhões de resto a pagar. Mas está muito ruim, hein? 170 o total. Então, eu tenho 59 milhões negativo. 50 milhões. Eu queria lembrar para vocês, 59, né? 59. Eu queria lembrar para vocês que eu vou passar logo em seguida que nós temos uma dívida do Estado. Se o Estado tivesse passado, eu não estava com essa dívida. De 59 milhões no vinculado. Então, ali tem Fundeb, tem educação, tem saúde, tem tudo ali. Fundeb é para pagamento de professora. É o fundo para pagamento de professora. Então, nós temos 59 mais 2, 61 negativo. Ok? Então, vocês estão falando, nossa, passou com muito déficit. Mas vão olhar também que nós temos valores a receber. E vamos olhar também que dentro daquele recurso do Tesouro, nós temos coisas vinculadas, que são os fundos de transporte, fundo do meio ambiente, fundo do PROCON,
ele acaba sendo vinculado, porque a lei municipal vincula. Ele não é vinculado pelo Tribunal de Contas e nem para prestar conta. Ele não é vinculado. Mas para nós, não adianta, eu não posso pagar pessoal com o dinheiro do PROCON, o dinheiro do Fundo de Transporte. Então, ele para nós chega a ser vinculado. Então, esse total de vinculado, ele chega a 40, quanto que está aí? 57 milhões. 57. Se eu pegar o 93 lá em cima, que é a disponibilidade, tirar os 57, me sobra o quê? Que eu tenho para pagar funcionário, para pagar material de consumo, para pagar tudo. 39 menos o que eu tenho para pagar ali, vai me sobrar o quê? Vai me sobrar 39 milhões. Ao invés de eu ter menos 2, eu vou ter menos 39. Por quê? Porque os 50 e tantos milhões ali, eu não posso pagar pessoal. Ele está lá na conta corrente, mas lá do fundo tal, do fundo tal, do fundo tal. Ele não é vinculado para o Estado, para o Tribunal de Contas do Estado. Mas para nós ele é vinculado. O PROCON gasta dinheiro com campanhas, com coisas deles. Então, o que acontece? Nós passamos a ter 98 bilhões, mais ou menos, de déficit. E quero lembrar que... Passa aí. Pode passar. E quero lembrar a dívida que nós temos. O que é a dívida? Recursos que não passaram. Recursos que não passaram. Nós temos 46 do Fundeb CMS, 2.700.000 do IPVA, que tem também o Fundeb do IPVA. Nós temos na saúde 124 milhões que não passaram. E temos o piso de assistência social, 1.751.000. Então, nós temos 176 milhões, isso sem contar juros e atualização. Que a gente, não sei se a prefeitura entraria na justiça e vai querer atualizar esses valores. O importante é que 176 milhões é que nós temos. De Fundeb dá 50 milhões. 46.800 mais 2.700, em torno de 50 milhões. Do Fundeb, que eu falei que era uma folha de pagamento da prefeitura, que nós tivemos que pagar professora com recurso do Tesouro. Pode passar. Os limites. Os limites, nós temos a receita corrente líquida, você sabe que tudo é com base na receita corrente líquida. Tudo que está ali escrito ali, receita tributária de contribuição, isso é da lei de responsabilidade fiscal. A gente põe direitinho do jeito que a lei de responsabilidade manda. Então, o total de receita, 1.374 milhões que nós temos de receita corrente líquida. Tudo é calculado em cima dela. Pode passar. Essas são as emendas parlamentares. Que aí vocês olham aí, os vereadores me pediram a última vez, está ali, é difícil de ler. Tem muita coisa. Está no final aqui, 2.684, 46379. Total de emendas. A corrente. Só para despesa corrente. Então, para custeio, não é para obra, não. Não é para obra. Pode passar. De capital, essa é de capital, olha lá. 4.643. Emendas total. Total. Então, mais 2 milhões, então, total de 4, desculpa, o capital é 2.058. 2.058 de capital. As duas juntas vão dar 4.643, que é o que a Câmara pediu que a gente colocasse as emendas parlamentares. Pode passar. Então, total de 4.600, mais ou menos. Agora, nós temos despesa com pessoal. Vocês olhem que tem do Tribunal e STN. O que é isso? O Tribunal, quando a gente faz o aporte no fundo para pagar os pensionistas, que eu falei que é quanto? 57 milhões. Quando fez esse aporte, o Tribunal não conta isso como despesa de pessoal. Até o dia 31/12/2018. É onde eu estou apresentando aqui agora. Não soma, não joga esse valor, não consolida com gasto pessoal. Onde que o gasto de pessoal está 49,19. 49,19. 51,3 é o prudencial, 54 é o limite.
48,6, alerta para o tribunal. O prefeito já recebeu o alerta do tribunal, porque passou do 48,6. Tipo assim, ó, você está passando aí, vai tomando medida. A prefeitura está tomando medida. O que ela fez? A reforma. Juntou secretarias, vai mandar 20% dos comissionados embora. A prefeitura está tirando temporários, terceirizados, que às vezes ficam caros. A prefeitura está contratando pessoas, inclusive para colocar até no RPPS, que vai aumentar a receita da prefeitura, porque temporário não contribui para o RPPS. O servidor de carreira contribui para o RPPS. Então, isso não está tendo muita repercussão, porque foi mais no final do ano. Mas isso vai ter uma repercussão maior, tá? Agora, olha o lado da STN. 53,33, nós estamos acima do prudencial. Por quê? A Secretaria do Tesouro Nacional considera os 57 milhões de aporte como despesa de pessoal. O tribunal, até 31/12, não. 2019 vai começar a contar como despesa de pessoal. Tudo que a prefeitura aportar no fundo para pagar pessoal, aliás, nem aporta, é despesa extra-orçamentária, ela nem entra em pé em liquidação. Ele vai lá, faz o aporte para pagamento de pessoal, vai entrar na conta da prefeitura também no tribunal. Então, o tribunal já fez alerta, porque passou de 48,6. Pela STN, nós estamos com 53,33. Câmara, 172, e pelo STN, 172, a Câmara. Então, a Câmara está muito confortável, a situação, com gasto de pessoal, bem confortável. O limite prudencial, no caso ali, é 5,70, né? Ela está com 1,72, quer dizer, ela está bem abaixo do limite prudencial. E na despesa total, nós temos o município com 50,91, o limite prudencial é 57, aí a despesa da Câmara com a Prefeitura. E pela STN está 55, é 60. É 60. O limite prudencial é 57, o total é 60. Prefeitura e Câmara junto, é 60%. Ela está com 55, então a Prefeitura está com 53,3 e com 49,2 no tribunal, porque não considerou como despesa o aporte de 57 milhões. Pode passar. Pode passar. Ali mostra lá, limite prudencial 57, município 50, executivo 49,19 e o legislativo 1,72. Pode passar. Aqui está muito difícil de ler. Eu coloquei aqui o que a prefeitura tem que fazer, quais são as medidas que tem que tomar, é da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000. Tudo que ela tem que fazer. Então, ele manda cortar hora extra, ela tem que tomar providência, cortar comissionado. Ela são dois slides. Então, chega um ponto que pode cortar até pessoal concursado se ela não conseguir. Então, ela tem que tomar todas as medidas para poder... ela não pode mandar lei para a Câmara criando cargo, ela não pode aumentar, ela pode aumentar só a revisão geral anual. Então, tem uma série de regras que vocês estão com eles aí no computador, depois vocês dão uma olhada. A Prefeitura já está tomando corte de comissionados, né? Corte de horas extras, então tem um monte de medida. Tá? E a Prefeitura, inclusive, já comentei, ela já vem tomando essas medidas. Quando ela juntou as secretarias, vai diminuir bastante, porque tem departamento de execução instrumental, vai ser um só, não vão ser 2, e secretário um só. Ela juntou secretarias, além de cortar, que já está aí para cortar 20% dos comissionados, tá? Isso aí está na lei que vai cortar. Pode passar. Ali continua as medidas. Isso também atrapalha o município receber transferência voluntária. Tem coisas que a Prefeitura deixa de receber se ela extrapolar os limites, tá? Pode passar. Agora vem a aplicação na saúde. Nós aplicamos, da receita de 825, nós aplicamos 229. Nós teríamos que aplicar, pela lei, pela Constituição, isso aí é constitucional, 15%, que seria 123.
nós aplicamos 27%, que é 229. Nós aplicamos 27,8%, praticamente 28% com a saúde. Quando teríamos que aplicar, pela lei, 123. Mas não tem condição. A prefeitura tem muito gasto e vocês viram que a transferência não dá para cobrir a despesa da saúde. E a saúde sempre tem coisas que as pessoas ainda reclamam, por mais que coloca dinheiro, é um assunto muito complicado, né? Questão de saúde não é aqui, não. Eu acho que no Brasil inteiro nós temos esse problema. Pode passar. A educação, 25% que nós temos que gastar com a educação. Então, de 825, que é o mesmo montante que a base de cálculo, eu tenho que gastar 25% disso. Seria 206. Nós gastamos 240 com a educação. Então, nós gastamos 29,17, quase 30%. Nós gastamos com educação. Então, para vocês verem que nós estamos bem acima dos índices de aplicação. Pode passar. E é constitucional, tá, gente? É da Constituição. E aqui a dívida, que eu falei que a situação da prefeitura é muito confortável. Amortização, 19, 1,43. Nós poderíamos pagar 158. Nós pagamos só de 19 milhões. Então, nós teríamos 11%. Nós gastamos 1,43 com amortização. Dívida consolidada líquida. É a dívida menos a disponibilidade financeira. Ali, 64. Nós poderíamos gastar 120% da receita corrente líquida, como eu mostrei lá em cima, lá atrás, que é a fonte de tudo, é a base de tudo. Nós poderíamos gastar 120%, que seria 1 bilhão aqui, 652, nós gastamos 3.764.000, ou seja, 0,27. E a receita corrente, as operações de crédito, nós poderíamos fazer 16% da RCL, que é 220. Nós gastamos 3.764, que é 0,27. Então, quer dizer que na parte da dívida, enquanto tem municípios que estão negociando com a União, negociando com o Estado, nós estamos em situação bem confortável. E a gente está fazendo empréstimo para dar uma melhorada na parte de TI, a parte de tecnologia de informação, que nós estamos com muito problema de sistemas e nós estamos contratando empréstimo, não coisa tão grande, mas a prefeitura, desde que eu apresento aqui, sempre apresenta uma situação boa. E gasto com educação e saúde sempre bem acima dos índices. É o que eu tenho para apresentar, que vocês podem, aí eu passo a palavra para o presidente. Inicialmente, parabéns. Depois nós vamos também cumprimentar a Marlene em nome de todos os servidores. Parabéns pela equipe também. Pela ordem, vereador doutor Antônio Aguiar. Senhor presidente, cumprimentar a Marlene. Cheguei um pouquinho atrasado, mas já tinha feito uma leitura prévia. Na verdade, eu vou afirmar e você vai me dizer assim, é isso ou não é isso, né? Nós estamos vendo que existe uma situação crítica no país, a situação econômica atinge praticamente todos os municípios e que, Juiz de Fora, ainda assim, a gente tem uma saúde financeira bastante razoável. Nós temos problemas, né? Teriam problemas de financiamento, que foram a falta de repasses, né? Principalmente a nível estadual, mas nós temos problemas também com repasse federal para o município, que poderia ter aliviado bem mais isso daqui para a situação. Então, isso é real, tá certo? E a outra coisa, você disse aí no final, que nós ainda, em termos de tecnologia, nós estamos muito atrasados. Se a gente tivesse um sistema de informatização que unificasse as ações da prefeitura, talvez a gente se antecipasse mais a todos esses fatos. E eu queria te fazer uma pergunta que eu vi ali, por exemplo, a questão das verbas que foram destinadas ao município. Aquelas verbas ali, aqueles políticos que destinaram verba, foram só eles que destinaram as verbas para o município, ou tem alguém mais que não foi citado naquela relação? Não, nós fizemos um apanhado, o meu pessoal trabalha muito bem, fizeram o apanhado. Eu acredito que pegaram todos, tiveram um trabalho muito grande, porque a Câmara que pediu que colocasse as emendas. Então, tanto de corrente como de capital, eles colocaram todos com valor e para que foi, né? Ali entra também para que foi. É que você tem aí no seu computador. Isso que eles levantaram
os lugares que trabalham com essas emendas. Tá. Foi tudo levantado, não é, Denise? Tudo levantado. Eu vou fazer um comentário aqui que é um comentário crítico, né? Juiz de Fora é uma cidade que vários políticos vêm aqui, tiram muito voto dessa cidade, são muitos eleitos aqui. E eu passando o olho aqui rapidamente, eu vi a deputada Margarida Salomão com em torno de 3 milhões de reais que ela doou para o município, e a seguir o deputado Júlio Delgado com em torno de 800 mil a 1 milhão. O resto foram todos políticos que são desconhecidos aqui, vereador-chefe, entendeu, na cidade. Inclusive com doações mais feitas a entidades, que é justo que se faça também essas doações, mas poucas doações para a prefeitura, para a saúde, para a educação, né? E a gente vê que o esforço que é para a gente, inclusive, estar acima dos limites que são determinados pela Constituição, 15% na saúde, né? E em torno de 25% na educação, e estamos com 29 e na educação quanto? É 29 também, 29. Né? Isso, 25 na saúde. A gente tem que fazer um trabalho maior com as lideranças, vereador Pardal, fica aqui uma sugestão como presidente dessa mesa, que essa casa articule, né? Mas a gente tem aqui, né, colegas que têm uma ligação muito grande com políticos, como eu tenho, o Juraci, acredito que o Wagner também tem, outros colegas aqui temos, para que a gente busque mais recursos. Esses recursos são muito importantes para o município, eles podem vir sob formas de programas, por exemplo, e isso daí pode aliviar muito o custeio da prefeitura e melhorar essa condição. É só isso, Marlene, parabéns à equipe, né, que a gente sabe que é um trabalho muito sério, a gente tem aprendido muito com vocês, todos os anos, quando vocês vêm aqui passar para a gente a saúde da prefeitura, a condição do financiamento, toda essa questão econômica. Parabéns. Inclusive, até o valor, né? Que passaram 4 bilhões com um orçamento de 2 bilhões, assim, muito longe, até os valores das emendas não são tão representativos. Muito bem, doutor Antônio Aguiar. Pela ordem, vereador Juraci Schaefer. Cumprimentar Marlene Bassoli. Parece que o tempo não passa, ela está sempre com essa inteligência, com essa luz, uma grande conhecedora da realidade financeira do município, Marlene. É sempre uma honra vê-la e atuando, porque tive o privilégio de trabalhar contigo, de acompanhar, juntamente com o vereador Pardal, né? E você demonstrando essa competência de sempre. Parabéns pela explanação. Alguns questionamentos quanto a questões das emendas. Realmente 3 milhões de emendas, mas existem emendas que não passam diretamente do município, são convênios diretos, entendeu? Então, a Margarida destinou para Juiz de Fora em torno de 7 milhões e meio de reais de emenda. Quer dizer, os deputados têm 15 milhões. São emendas impositivas e, às vezes, nem todos se realizam porque tem o contingenciamento de emendas. Às vezes, o orçamento também da União não se faz todo. Como aqui eu vi a receita corrente líquida, você tem um orçamento de 2 bilhões, a receita corrente líquida foi 1 bilhão 374. Então, a diferença é grande. Posso prorrogar? Só para complementar? É um questionamento. O aumento vegetativo da folha, quanto significa por ano? Em média. Será que, com o estoque de dívida que nós temos de IPTU, não caberia novamente uma anistia fiscal? Acho que o governo gasta muito com a questão cartorial para colocar e negativar o nome das pessoas. A reforma administrativa, quanto trará de recurso realmente? Qual é o valor do estoque da dívida? Será que aquele projeto de securitização das dívidas, de vender as dívidas, negociá-las, para a gente poder sair dessa crise, não seria uma solução? O fundo de participação do município achei muito pequeno, é isso mesmo? Achei muito pequeno para o município. Mas dado contábil, eu só apresento dado contábil. Outra coisa, a saúde do servidor, 3 milhões por ano para aporte, é esse valor só ou aportou porque estava devendo? O aporte para a saúde do servidor foi 3 milhões. Isso. 3 milhões. Outro questionamento que nós estamos vendo, o ITBI também é baixo, mas a gente vê muitas reclamações da demora do ITBI, eu acredito que seja por causa desse atraso do sistema de software que está aí. Eu tive visitando ali a casa do nosso
vereador presidente Pardal, o DCTM, que eu tive também a honra de ser diretor, nós estamos bem defasados e desatualizados. Nós temos que realmente investir em tecnologia e a senhora está certa de fazer esse convênio. Precisamos fazê-lo com urgência, modernizar o sistema de cobrança tributária do município para que nós possamos ter condições de fazer frente às despesas que são recorrentes, principalmente crescentes, principalmente do crescimento vegetativo. No mais, parabéns pela apresentação. Responde alguma coisa? Porque ele fez várias perguntas. A saúde servidor, já falei, foi 3 bilhões. Antigamente, eu lembro que eu já fui subsecretário de Finanças, eu passava 200 por mês. Então, 200 em 12, se fosse 10 meses, dá 2.200. Passaram 3, quer dizer, da época que eu fui até hoje não tem. Mas a prefeitura também está sem condição de ficar mantendo saúde servidor, porque não são todas as pessoas, é um segmento só da população que entra nesse saúde servidor. E ela não olha se tem condição, se não tem, cobra sobre o valor, realmente. Eu acho que é sobre o salário. Deve ter eu não conheço bem detalhado a forma de cobrança, eles mudam também a metodologia. Mas eu tenho a impressão que é sobre o valor. Se a pessoa ganha menos, paga menos. É uma forma de ajudar. Mas a prefeitura não tem como ficar mantendo saúde servidor, ficar mantendo. E a prefeitura também cuida do SUS. Eu acho que o SUS é da prefeitura, quando tem problema, a prefeitura encaminha bem as pessoas. Outro dia nós tivemos um problema com o servidor lá, que a gente ajudou o máximo que pôde a pessoa no sistema SUS, porque não tinha nem o saúde servidor, estava em período de carência, inclusive. E a gente ajudou, ligamos para a regulação da saúde, pedimos ajuda, era uma operação coisa cardíaca, e a gente usou o SUS. Ele deve ter sido já operado e está bem. Então, isso que eu estou falando, a gente tem o SUS, não tem como, a prefeitura fica ajudando muito. Ela passou 3 milhões, aí eu não posso questionar isso daí, porque nós estamos passando problemas financeiros. A outra questão do aumento vegetativo, eu tenho a impressão que está na faixa de uns 3%, mais ou menos, da folha de pagamento, aí daria o aumento vegetativo, porque tem o horizontal e o vertical. Os triênios dependem da pessoa, um passa num ano, outro passa no outro. E outra, a prefeitura de vez em quando faz as provas e muda de 1 para 2 para 3, que eu chamo de vertical. Esse vertical. Então, às vezes, a prefeitura custa fazer essa atualização, às vezes por falta mesmo de recurso, que uma pessoa passa do nível 1 para o nível 3, ela passa a ganhar bem mais. E a gente tem que olhar o impacto que isso dá na folha, tá? Então, eu calculo que é mais ou menos isso. É a questão da dívida, a prefeitura parece que tem algum tipo de cobrança, tem essas anistias que têm ajudado muito. Agora, o estoque da dívida, a prefeitura também está trabalhando para ter um estoque muito bem definido de quanto é. Tem coisas que às vezes já estão prescritas, estão olhando, cortando aquilo. A questão da informatização é uma questão importante nesse processo, tá? Agora, a gente acho que está tendo algum tipo de cobrança em cartório, alguma coisa do tipo essa que estão fazendo. Muito tá? bem. Na questão da dívida. Pela ordem, presidente. Pode concluir. Não, mas aí ele fez várias perguntas, desculpa, mas algumas eu respondi, mas tem alguma aí da dívida eu falei da saúde servidor. Hein? Pela ordem, vereador Juraci Sheif. Do FPM? Mas do FPM, aí é de acordo com, porque o recurso de IPI, recurso compartilhado de IPI por de renda, o que ele vai para a União, eles têm um critério de distribuir para todos os municípios. Então, o nosso é esse, vem da União, igual vem o ICMS também. O ICMS é pelo VAF. O VAF é o quê? Você pega a economia de Juiz de Fora, manda para lá aquela soma de tudo que é coisa econômica, de Juiz de Fora, faz o levantamento, chama valor adicionado fiscal. Dali eles pegam um índice de cada município em relação ao total, 1 é 1 ponto não sei o quê, ponto 2, 1,3, e multiplica pelo bolo que é distribuído, a maior parte fica com o Estado. A União é a mesma coisa, ela pega no bolo do imposto de renda e do IPI, que são os dois recursos que fazem parte do FPM, e tem um critério, uma metodologia, e passa o dinheiro para nós. Aí eu não tenho como, você falou que acha pouco, eu também acho, a gente queria mais um pouco, sim. A questão da planta genérica de valores, assim, eu vejo valores, 2,7 aumentou no número de imóveis cadastrados, certo? Já teve mais, já teve 6%. Chega um ponto também vai esgotando, né? Mas eu vejo, por exemplo, que uma nova planta, por exemplo, eu tenho pegado aqui, até as pessoas me sugeriram, tem lojas no centro da cidade que valem 4, 5 milhões
quando você chega pelo carnê de IPTU, 250 mil. Então, eu acho que eu deveria fazer uma nova planta genérica de valores, atualizá-la, para mandar para a Câmara discutir, como também temos que mexer nos zoneamentos, que tem áreas que as pessoas estão e acabam não pagando. Eu acho que o município tem que atualizar essa planta, eu acho que só com isso a arrecadação vai melhorar. Ela tem a planta, a prefeitura até tem a planta, ela tem feito atualização pelo IPCA, exatamente porque aumenta muito a carga tributária. Nós temos uma época em que a gente fez uma atualização muito grande, inclusive o senhor presidente, que deve lembrar, foi na época do prefeito Bejane, que aumentou e colocou a preço de venda dos imóveis. Só que a gente não cobrou, porque se cobrasse, tinha gente que ia ter 700% de aumento. Eu lembro que saiu na primeira página do jornal assim, 700% de aumento. Não, é um caso ou outro, mas eles puseram como todo mundo. Então, o que aconteceu? Nós já fizemos essa lei, essa planta atualizada, que dava o valor mais ou menos próximo daquilo que vale, mas a gente deu isenções. A área mais simples, a área periférica, 90%, a outra ganhou 80%, a outra 60%, e depois nós estamos diminuindo essa isenção. Ficou quase com imposto progressivo. Mas aumentar a carga tributária tem hora que fica bem complicado. O povo já está sofrido, né? Muito imposto, muito ICMS em cima de tudo. A gente não tem ideia dos produtos, quanto que a gente paga de ICMS, a gente não tem ideia. Quando a gente lê, a gente leva um susto, fala, gente, eu comprei isso, eu estou pagando metade do preço do que eu comprei com imposto, então a gente leva susto. Então, aumenta muito a carga tributária. Então, por isso que tem que ter muita cautela, e a gente está tendo cautelas com isso. Apesar de ter planta, sim, a gente tem uma planta de valores. Só para complementar, senhor presidente, a época do Bejane, as pessoas se iludem, foi a época que o imposto predial mais aumentou. Nós tínhamos uma alíquota predial de 0,6, que passou para 2, para 3. Quer dizer, aumentou a alíquota sobre o valor. Quer dizer, era 0,6 o predial. Não foi a alíquota, não. A alíquota aumentou, passou. Por exemplo, hoje você paga o predial... Não, mas aumentou foi valor venal. Valor venal, mas aumentou a alíquota também, que a alíquota predial, eu lembro que era diretor de cadastro... Não, desculpa, não lembro. Era o imóvel lote vago, 1,3, né? E a alíquota era 0,6, passou para 3, passou para 2. Foi a época que mais aumentou o IPTU. Foi na época do prefeito. Foi isso que eu lembrei até, que aumentou muito. E, apesar de ainda ter isenção ainda, isso que eu estou falando, aumentou muito, isso que eu acabei de falar. Eu não lembro da alíquota, não. Muito bem, eu já vou passar pela ordem, só um minuto, por gentileza. É só para complementar, ilustre Marlene Bassoli, economista, que tem essa dinâmica, esse conhecimento todo, junto com a sua equipe, está de parabéns. É só para acrescentar, ex-diretor lá do Departamento de Cadastro também, né? Os dois estão aqui, dialogando, trocando ideias, até levando mais conhecimento também a todos que aqui estão, que estão também nos acompanhando pela TV Câmara. É em torno de 500 milhões, Juraci, que o município tem no bolso da população de Juiz de Fora em dívida a receber sobre IPTU, sobre ISSQN, deve alguma coisa também de ITBI. Ou seja, quando se abre uma anistia, a proposta do secretário, Fúvio, é buscar 5% desse montante, né? Na última foi essa expectativa, acho que não chegou a atingir, mas você veja bem como é que tem tanto dinheiro no bolso das pessoas, também tem que guardar dificuldades. Desemprego, saúde, a pessoa não vai deixar, não tem como pagar se está desempregada. Se teve um problema de saúde, também não vai pagar o IPTU, primeiro tem que olhar a família. Mas também esse montante é muito alto, né? Ou seja, em torno de 500 milhões, talvez fazendo também, dadas as dificuldades, Marlene, com relação à receita, ter receita, é necessário talvez buscar também aí a possibilidade de fazer está muito certo ou está errado? Porque quem paga em dia sempre tem prejuízo, nunca é beneficiado, né? Mas quem também está com débito e precisa pagar também uma redução em juros e multa também é dinheiro garantido para o município. No cofre, né? E ajuda a baixar o estoque, né? Com certeza. Pela ordem, vereador Wagner, do sindicato. Pela ordem, presidente, doutora Marlene, boa tarde. Eu queria, que são tantas informações, né, presidente, que a gente fica e a gente quer contribuir com o discurso, como são muitas informações, fica até difícil para a gente, porque a vontade era se discutir até para a população e as pessoas que nos assistem e nos ouvem, poder também, né, tirar suas dúvidas, né, vereador Schaefer? Mas, enfim, eu gostaria, doutora, se a senhora pudesse
me dizer a forma de arrecadação do Imposto sobre Serviço. E vou citar aqui um exemplo do ISSQN, por exemplo, que hoje eu estava conversando um pouco sobre isso, e um exemplo muito claro são os advogados, por exemplo, que os advogados, muitos deles, né, ou todos eles, já abrem o seu escritório lá, tendo que pagar a OAB a taxa, só para complementar, presidente, a taxa de R$1.000, mais 1.000 e tanto, 1.800, me parece, a prefeitura, quer dizer, já é 2.800. Nós sabemos que tem escritório que tem até uma certa facilidade, mas que muitos têm a dificuldade. Então, eu estou citando como exemplo, doutor, só para saber a forma de arrecadação, porque o município precisa arrecadar, e a gente sabe disso. Mas eu não sei como é que está sendo feito isso, porque muitas vezes a forma de se arrecadar é que constrói a condição, que eu quero dizer. Então, eu gostaria de saber como é que está sendo feito. Está conseguindo arrecadar? Não, a arrecadação eu passei ali. Eu sei, os mas valores. valores. Estou dizendo assim, nós temos arrecadação de empresas que elas pagam pelo valor, nós temos empresa e temos o simples, já expliquei, são micro e pequenas empresas. Eles pagam pelo DAN único, que vai para a União devolve. Tem uma forma simplificada de pagar. Depois nós temos as empresas, detalhe, muito detalhe eu não tenho não, mas nós temos as alíquotas de 2%, 3% de empresas, dependendo da atividade. O que acontece com as empresas? Elas pegam a receita bruta e pagam sobre aquilo. Dependendo do que é a empresa, ela tem deduções, por exemplo, de material, alguma coisa, elas têm dedução. Elas pagam sobre a receita bruta, mas em alguns casos têm dedução. Joga a alíquota, ela recolhe por conta própria a prefeitura. A prefeitura tem que homologar, por isso chama imposto ISS por homologação. O fiscal vai lá e confere se ela está recolhendo. Nós temos o caso da retenção, que eu já expliquei. Faz o serviço para MRS, para Votorantim, para Arcelor. Então faz o serviço de esquadria de alumínio, uma montagem que tem ISS, por exemplo. Aí a empresa retém 3%, por exemplo, da empresa, e vai lá e recolhe para a prefeitura, são as retentoras. E temos os profissionais liberais, economista, o tal que pagam por carnê, pagam por mês, eles pagam por mês, aí é dividido. Parcelado eles no pagam, caso. eles pagam por o ano inteiro. Quantas parcelas? Quantas parcelas, você lembra? São 12 meses? São 12 meses, paga por mês. Bem, e são engenheiro, médicos, dentistas, são os contribuintes, né? Os contribuintes individuais, que eles pagam por mês. Então, eles recebem um carnê. Eu não acho que é nada exorbitante, não. Eu não sei te falar agora quanto é o valor, não, porque esse detalhe é muito detalhe. Não, doutora, mas está respondido. Outra vez eu posso vir trazer algum detalhe. Está respondido. Sobre isso. A senhora não pôde falar no momento de detalhe, é o que eu gostaria de saber, porque a intenção é facilitar para poder receber. Né? É só isso que é a nossa preocupação. Porque eles têm um valor de nível superior, eles devem ter um valor que pagam, médico, dentista. E da próxima vez eu trago mais detalhes, porque isso aí é muito da lei de cobrança do ISS. Aí eu trouxe mais coisa aqui ligado a dado financeiro, a prestação de contas. A forma de cobrança seria mais ligado com a Subsecretaria de Receitas. Mas a próxima vez eu já trago mais detalhes dessa cobrança. Mas da empresa eu te falei corretamente e da micro também. Eu só não te falei da questão do contribuinte lá do autônomo que eu fiquei te devendo. Porque o outro é pela receita, não tem jeito. Ele trabalhou, tem uma receita bruta e tem que pagar. Aí, doutora, é justamente esse autônomo que a gente se preocupa também. Não, entendi. Porque se houver uma facilidade, eu só estou sugerindo que se houver uma facilidade, talvez consiga receber. Porque hoje tem muita gente que não está conseguindo pagar. É só Entendi. Isso. Obrigado, eu vou trazer doutora? a próxima vez mais obrigado, detalhes. muito obrigado. Muito bem, vereador Wagner do sindicato. Marlene, só para a gente concluir, antes dos agradecimentos pelos esclarecimentos muito importantes, né? Nós sabemos que o município realmente tem enfrentado um problema muito sério desde o ano passado, em função dos repasses de PVA, ICMS, dentre outros, Fundeb, né? Que acabou comprometendo muito a vida financeira do município também, em função dos não repasses. E o prefeito tomou algumas medidas, dentre elas,
o servidor recebia em torno do último dia do mês, antes da virada do mês, em função de um decreto, o prefeito teve a dificuldade, teve que ampliar para o 5º dia útil, né, alguma coisa nesse sentido, para fazer o pagamento do servidor. Isto tem também trazido um pouco de dificuldades para as pessoas. Isso aqui não tem um caráter político, não são fatos que acontecem, né? Então, assim, não é para entrar dentro da linha política. Eu vou te fazer o pedido posteriormente para levar para o prefeito, para ver se teria essa possibilidade de fazer essas modificações, porque aumentou a arrecadação do ITBI em torno de 33 milhões no seu percentual do ano passado, do ano retrasado para o ano passado, né? Não tem esse percentual. Então, assim, já é considerável, é muito bom, e a Prefeitura tem buscado isso, até porque tem uma lei, vereador Juraci Schaeffer, de ITBI, que corrige esses valores venais que vêm aqui. Ou seja, se declara um valor venal na guia de ITBI e tem, por força de lei, uma compensação em cima da lei que pode fazer um reajuste dentro do mercado de valorização do imóvel. E aí, em cima desses valores, e também melhorou também a arrecadação, a base cadastral do IPTU. Aí fica um pedido, né, que não é o sentido da política. Nós precisamos melhorar esse aporte do saúde servidor. Eu não sei qual mecanismo que a Secretaria, com tanta competência que tem, com tanto dinamismo que tem, mas olhando pelo lado do servidor, está sendo assim extremamente complicado, porque o servidor contribui mensalmente com a sua parcela de manutenção desse plano, e tem batido assim muito à frente com a cara na hora do atendimento do profissional. Está recorrente já, né? E eu queria merecer dos senhores que nós pudéssemos, junto lá com todo esse aperto financeiro que a Prefeitura está passando, e está tomando medidas necessárias para reduzir esse aperto, né? Tomando a Câmara também parceira do Executivo. Aprovamos aqui recentemente uma reforma administrativa exatamente nesse momento de dificuldades que o prefeito está passando, mas é fundamental que o servidor também não passe novamente por essa situação. Aí fica um pedido, que vocês possam avaliar um pouco mais esse aporte que foi repassado, porque é doloroso, a pessoa nunca quer buscar hospital, tem o seu plano, saúde servidor, quando se dirige ao setor de atendimento, chega lá, ainda não está acontecendo isso nos hospitais, Albert Sabin, Monte Sinai, dentre outros, não está acontecendo isso. Mas liga para um profissional para fazer um agendamento, o saúde servidor não está atendendo mais. Liga para o outro, não está atendendo mais. Constrangimento via telefone é menos traumático. O problema é quando a pessoa vai ao local, né? Então, eu quero fazer esse pedido em nome dos servidores, que a senhora também é uma baita servidora, né? Tantos amigos que aqui estão também, que a gente possa achar um caminho. Primeiro, para tentar derrubar esse decreto, derrubar no sentido positivo. Temos a receita agora de momento. Se tiver a oportunidade do prefeito também antecipar, fazer conforme era feito antes do decreto, pagar até o dia 30, 31 do final do mês, né? Então, são dois pedidos, não precisa nem responder nada, não tem o caráter político. É um pedido que está sendo feito porque eu tenho certeza que os servidores precisam dessa atenção para o saúde servidor e, principalmente, não ter que estar pagando alguns juros com relação a alguma compra que foi feita, passando o mês, normalmente já tem um valorzinho ser mais pago, e a Prefeitura, infelizmente, não pode repor esse valor. Não precisa responder nada, é deixar só o pedido. E muito obrigado pela ordem, vereador Juraci Schaeffer. Senhor presidente, pegando carona nos pedidos, eu queria pedir também para os professores a questão do ACVM. Talvez a questão que eles justificam muito, que o Fundeb já entrou, eu sei que 50 milhões eu vi ali, que tem, mas o valor não é tão significativo dentro do montante que tem que se pagar, para verificar a possibilidade também. É óbvio que o início do ano você tem a entrada de PVA, esse IPTU que se recebia ficava por 13º, já teve que pagar o salário. Queira Deus que o Estado normalize a situação e a gente possa rever esses 176 milhões, para que possa também pagar o ACVM dos professores, para poder acabar com essa celeuma, essa discussão. Tá. Só isso, parabenizar, estou muito feliz em vê-lo aqui, atuante dessa forma. Hein, senhor presidente? É um conhecimento, é uma enciclopédia para nós aqui, e eu fico muito feliz em vê-la, Marlene, porque nós precisamos de servidores como você, que amam a Prefeitura. Isso é verdade. Você é uma servidora que dá essa demonstração de carinho e afeto pelo município. Faço minhas palavras do vereador Juraci também, né? Parabéns. Então, nós estamos aqui agradecendo a controladora geral do município, a senhora Marlene Bassoli,
em nome dela também cumprimentar. Eu vou falar o nome porque é um prazer sempre recebê-los aqui nessa casa também, que é o conjunto dessa fala da Marlene, essa equipe fantástica de trabalho, supervisores de acompanhamento da gestão fiscal, senhor Wilson Rodrigo de Oliveira, gerente de departamento de gestão de controle interno, senhora Denise Pericier, né? Pericier tem um acento aqui. Comissão de Controle Interno, senhor João Carlos, representando o secretário de Governo, senhor Carlos Alberto Ramos de Faria, o senhor Dalton Abud, muito obrigado. Os vereadores que estiveram aqui, né? Wagner de Oliveira, Wagner do Sindicato, Juraci Schaefer, doutor Antônio Aguiar, vereador Rodrigo Matos, e a doutora Maria Aparecida Fontes Cal, que sempre nos dando aquela atenção especial aqui na área jurídica. Cumprimentar o Douglas também, né? O Douglas, me perdoa aí, sim. Especial e sempre marcando presença nessa casa, sempre importante, muito prazer recebê-lo também sempre, Douglas. Me desculpa aqui, porque foi uma falta aqui de entendimento com os papéis. Mas muito obrigado pela sua presença também. E de forma muito especial, Marlene, agradecer a sua participação aqui nessa casa, a toda a equipe, e que sempre estará de portas abertas para que o Executivo possa mostrar para toda a sociedade de Juiz de Fora as dificuldades, os momentos sempre oportunos aí em prol da população, os compromissos que tem, e nada melhor do que isso, trazer as diretrizes das nossas receitas e despesas também, e não tenho dúvidas que nós temos que pensar positivamente. Tenho certeza que você pensa dessa forma e age dessa forma, e a expectativa é que esse ano será um ano melhor para a administração do prefeito Antônio Almas, para toda a equipe, que nós possamos aí fazer justiça com tudo aquilo que são obrigações do Executivo perante a população de Juiz de Fora, com todos os direitos que a população também tem. Parabéns, um grande abraço a todos, muito obrigado, uma ótima tarde a todos. Estamos encerrando esta audiência pública. Muito obrigado a todos.